Fala galera do sexto ano, bom dia. Bom gente, o nosso tema de hoje é Biomas do Mundo. Vamos falar sobre o capítulo 22 do nosso livro, tá bom? E vamos direto ao ponto para poder ser breve, não tomar muito tempo. Bom, biomas. O que são biomas? Biomas são conjuntos de seres vivos, plantas, animais e outros seres, tá? Que dominam determinada área, e isso tem como principal critério a vegetação. Tá? Então, a vegetação, principalmente, que domina um lugar, é o bioma daquele ambiente. Tá? E aí, a partir da vegetação, vem os outros, como eu falei aqui, os animais, os outros seres vivos vão se dar ali ao redor daquele tipo de vegetação. Beleza, vamos falar sobre esses biomas. O primeiro aqui, floresta tropical. Bom, o que são florestas tropicais? Esse tipo de bioma ocorre principalmente na faixa equatorial do planeta, ou seja, na zona mais quente do planeta. São encontrados na América do Sul e também na África, até mesmo alguns países da Ásia você tem esse tipo de bioma aqui. Apresenta temperaturas elevadas, porque fica na faixa do Equador, onde é o mais quente. Altos índices de evaporação, até porque a planta libera evapotranspiração, libera o suor das plantas, tá? E ocorre chuva o ano inteiro, ou seja, é quente e úmido. Por isso, esse tipo de bioma é denso, a floresta é muito grande, como a floresta amazônica, tá? É chamada de latifoliada, ou seja, folhas largas, tá bom? E é uma vegetação perene, ou seja, dura o ano todo. Não é, por exemplo, como uma vegetação de floresta temperada, que a gente vai falar aqui, que durante o inverno perde, no outono, aliás, ela perde as suas folhas, esperando a chegada do inverno. Não é necessário que isso ocorra aqui nesse tipo de floresta, não. A floresta tropical, ela fica numa região que é calor o ano inteiro, então elas não perdem as folhas. Já viu a Amazônia sem folha, depois voltando? Então, não é assim que funciona. Tá? Algumas vegetações perdem as suas folhas, mas no caso da vegetação aqui da floresta tropical, isso não acontece. Beleza, floresta boreal, a taiga, também conhecido como floresta de coníferas, tá? Ocorre nas regiões onde tem o clima frio, beleza? No norte da Europa, no norte da América e tudo mais. Cadê? Por que ela tem esse formato, tá? Isso é para não acumular neve, tá bom? Então ela tem esse formato, são os pinheiros, tá? Na grande maioria, ela tem esse formato triangular, porque aí a neve não acumula no topo dela, tá bom? É caracterizada por ser homogênea, ou seja, muito parecida. Suas árvores possuem grande porte, troncos retos e forma de cone, para evitar que se acumule neve. Tundra. Tundra significa, tô com uma afta aqui. Tundra significa terra sem árvore, tá bom? Então fica a transição entre a taiga e os biomas polares, se localizam ali próximo também no hemisfério norte, bem lá para cima. O bioma da tundra apresenta um clima muito rigoroso e baixa incidência de luz solar. Então olha só, da mesma forma que quando você tem um bioma da floresta tropical que tem muita luz solar e muita chuva, as árvores são grandes, são densas, aqui nesse caso, pela ausência disso, quase não existe vegetação, tá? Não existe vegetação. Fica só o solo com uns líquens, umas coisinhas bem simples, e depois o próprio gelo queima essa vegetação. Floresta temperada. O bioma de floresta temperada fica nos locais como a América do Norte, Europa e tudo mais. Apresenta características amenas e estações bem demarcadas, ou seja, apresenta as 4 estações do ano, tá bom? Então a primavera é quente e úmida, verão quente e úmido, inverno frio, e também pode ocorrer a neve. A vegetação desse bioma é caracterizada por ser caducifolia, ou seja, caduca, ela perde as suas folhas, tá bom? É comum no outono as folhas sofrerem uma variação de coloração. Elas caem no inverno e só aparecem durante a primavera, tá bom? Estepes. O bioma de estepe é um bioma de transição, tá? É caracterizado aqui, o bioma de estepe é caracterizado por possuir um clima continental árido e apresenta elevada amplitude térmica em verões rigorosos. Não. O que isso aqui significa? É a transição entre o tropical e o desértico, é a estepe. Então ele é quase deserto, mas ele ainda tem umas características do clima tropical, tá bom? E ter amplitude térmica muito grande é pela falta de água, tá?
E aí de dia faz muito calor e de noite faz um pouco de frio. O bioma de estepe é composto por gramíneas, tá? E arbustos, né, bem espaçados, tá bom? As estepes são bastante confundidas com biomas da pradaria, vamos falar sobre eles aqui embaixo, mas tem outras características. Porque olha só, a pradaria, não tá aqui, então vou explicar para vocês. Já tá acabando já. A pradaria, ele também é um bioma de transição. A estepe é a transição do tropical para o semiárido. Já a pradaria é do tropical para o temperado. Então há também, as características são muito parecidas, entendeu? Só que um é mais frio e o outro é mais quente. A pradaria é mais fria e a estepe é mais quente. Savana. O bioma de savana também são conhecidos como bioma de campo, são os campos, tá bom? Embora apresentem áreas similares, as savanas se encontram em climas menos úmidos. A maior savana, tá, situa-se na África. A savana africana também é mais conhecida, tá bom? Aqui a savana brasileira é o cerrado, tá bom? É a mesma coisa. O clima pode ser definido como tropical típico, as temperaturas relativas e constantes. Tanana. O fogo faz parte do processo natural desse bioma e ocorre na estação seca, o inverno. Tá? O inverno é frio e seco, por isso que nós temos, por exemplo, no cerrado brasileiro hoje no centro-oeste, tá tendo muita queimada. Óbvio que também aqui, estou falando de Brasil, né? Tem a queimada feita de maneira proposital, mas o período de queimadas é absolutamente normal, porque a vegetação fica seca no período do ano e o sol continua batendo, e aí, né, a vegetação seca fica como se fosse palha e pega fogo tranquila, fácil. A vegetação dos biomas de savana é então caracterizada, olha a característica dela, por vastos campos de gramíneas e herbáceas, tá bom? Geralmente espécies vegetais são caducifólias, ou seja, perdem as folhas, com galhos e troncos, cascas secas e que as protegem da passagem do fogo, tá bom? E por último, o deserto. O bioma denominado deserto é encontrado em todos os continentes, nas regiões próximas ali às baixas latitudes, porque onde há influência da corrente marítima, mas não é só a corrente marítima não, tá? A corrente marítima aqui geralmente nessas regiões, elas são frias, e aí ela acaba resfriando o ar quente, fazendo chover no oceano, não permitindo que a água vá para o continente. Mas também são áreas de dispersão de vento, que dificulta a chegada de chuvas. Bom, os biomas de deserto apresentam uma flora chamada de xerófila, que é seca, tá? Constituída por gramíneas e pequenos arbustos. A vegetação geralmente apresenta galhos finos, retorcidos e espinhosos, com raízes profundas para poder procurar água. Por que ela faz isso? Quando tem bastante água, bastante luz disponível, a planta ela ostenta isso. De que maneira que ela ostenta isso? Através das suas folhas. Então, para evitar a produção de folha, que gasta muita água, gasta muita energia, a vegetação produz espinhos, que para ela, no caso da vegetação, é uma forma de economizar essa energia e a pouca quantidade de água que ela tem, tá bom? Devido às condições extremas desse bioma, a fauna quase não existe. O que você tem aqui é composto por pequenos roedores, répteis, aracnídeos e insetos que conseguem viver no deserto, beleza? Então basicamente isso, a leitura é totalmente explicativa, tá bom? Então a gente fica por aqui hoje e é isso, galera. Até a próxima.